Fala galera, tudo na paz? Jorge Fernandes aqui pra vocês, ou Jorgito se você veio da Twitch. Vídeo de hoje, 10 curiosidades da Copa América que eu tenho certeza você vai curtir. E no final, uma surpresa que eu acho que você vai achar maneira. Fechou? Bora pro vídeo. Então, ó, sem enrolação nenhuma, a gente vai para a primeira curiosidade desse vídeo, que já começa daquele jeitão que a gente gosta. E entre várias bizarrices do mundo do futebol, como você já deve ter ouvido por aí, inclusive antes mesmo da era de profissionalismo, o primeiro campeonato, que era chamado ainda de Torneio Sul-Americano de Futebol, que aconteceu no ano de 1916, aconteceu começando já daquele jeitão. O meio-campista brasileiro Sidney Pullen foi responsável por ser árbitro dessa partida. Sim, você não escutou errado não. O meio-campista da seleção brasileira foi árbitro da partida entre Argentina e Chile. Mas a bizarrice não parou por aí, como você já deve estar imaginando, e o técnico da seleção chilena também deu uma de árbitro. O Carlos Fanta apitou 3 partidas, sendo responsável em apitar inclusive a final entre Argentina e Uruguai, que acabou sendo vencida pelos uruguaios em território argentino, que foi a primeira edição da Copa América. Bizarro, né? Ó, mas pera lá, já que a gente já começou com tudo nessa primeira curiosidade, eu acho que eu mereço a sua inscrição, não mereço não? Se você é novo por aqui, tá de bobeira, tá passando, já aproveita, já se inscreve, já deixa seu like, deixa aí seu comentário para saber o que você achou do vídeo e comenta o que você quer ver aqui no canal. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa um comentário aí bem bacana para eu saber também, e as críticas que forem necessárias pra gente continuar melhorando. Então, bora pra segunda curiosidade agora, vem! Alguns anos depois da primeira edição, no caso em 1919, aconteceu a outra edição da Copa América, que foi aqui no Brasil, que foi a primeira vez que foi sediada aqui no Brasil. Porém, o mundo vivia um pós-pandemia de gripe espanhola e vivenciou uma das coisas mais inusitadas que já aconteceram na história da Copa América. Nessa edição, o que chamou a atenção não foi os brasileiros serem campeões também em casa, nem nada do tipo. Muito pelo contrário, foi o que aconteceu com a seleção chilena, que chegou e foi embora de maneira completamente inusitada no torneio. A gente não tá falando das derrotas, que ela acabou ficando em quarto lugar, perdendo 3 partidas, não tendo grande êxito na competição, mas sim as formas que ela encontrou de chegar nesse torneio sul-americano. Meu parceiro, olha só. Primeiro, para vir, eles vieram de carona de navio com a seleção argentina. Até aí, tudo tranquilo, tudo certo. Porém, meu camarada, o negócio começou a ficar complicado na volta. Na volta, os chilenos ficaram presos na cidade de Mendoza, na Argentina, por conta de uma tempestade de neve, o que inviabilizava a ferrovia e impedia que os chilenos voltassem para sua terra natal da mesma forma que voltaram. Qual a solução que eles encontraram, já que eles estavam na divisa da Argentina com o Chile? Voltar de mula. Sim, o animal, a mula. Eles atravessaram a Cordilheira dos Andes nas costas de mulas e demoraram 40 dias para retornar para casa desde o embarque. Então imagina, eles saíram para uma competição que eles perderam tudo e ainda demoraram 40 dias para voltar em casa depois de que saíram. Loucura, mas os caras chegou. E nossos hermanos estão nessa terceira posição com uma curiosidade muito legal. Os nossos hermanos, eles são dos maiores vencedores da competição, junto com o Brasil, inclusive, que tem muitos títulos. Só que o que chama a atenção é justamente os períodos iniciais da seleção argentina nessas conquistas que eles tiveram. O que mais chama a atenção nessa seleção argentina lá do começo da competição é justamente a estabilidade que o técnico Guilherme Stabile trouxe para a equipe, ficando no cargo por 21 anos e trazendo 6 títulos para a seleção argentina. Dentro desse período de 1939 e 1960, eles levantaram o caneco 6 vezes, sendo até então os maiores vencedores do torneio, mas não para por aí. O que chama a atenção também é que antes de ser treinador, o Guilherme Stabile foi jogador também da seleção e foi artilheiro da Copa do Mundo de 1930, que aconteceu e foi vencida pelo Uruguai, marcando 8 gols. Ou seja, o cara fez história jogando e fez história no comando da seleção argentina, com muitos títulos e trazendo muita história para contar. Galera, agora nessa quarta curiosidade eu quero perguntar uma coisa para vocês. Se eu comentar com vocês que o Busquets e o Puyol já jogaram o Campeonato Sul-Americano, já jogaram a Copa América, vocês acreditariam no que eu tô falando? Muito possivelmente você deve estar me chamando de maluco nesse momento, né? Mas não, isso não é uma loucura, não é uma viagem na minha cabeça, isso aconteceu sim,
porém de uma forma que eu vou explicar melhor agora. E diferente do que deve estar na tua cabeça, que você veio pensando no Busquets, a gente não tá falando do Sérgio Busquets, que joga no meio campo do Barcelona e também na seleção espanhola. Não, a gente tá falando do Miguel Busquets. Miguel Busquets, que foi jogador do Chile na competição em 1947, e seguindo essa lista, diferente também do Puyol que você imaginou, que não é o Carles Puyol, e sim o Carlos Puyol, que foi árbitro, o árbitro uruguaio que fez o apito, né, que comandou os apitos aí da competição em 1939. E a bizarrice não vai parar por aí, obviamente. Temos um outro detalhe também, que tivemos um Lino Messi, não Lionel Messi, um Lino Messi, que também participou da competição, era um jogador paraguaio e participou da história dessa competição também, trazendo mais um homônimo, mais uma coincidência de nomes aí pra você. E ninguém entrou mais em campo na história da Copa América do que o goleiro chileno, que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês, que é o Sérgio Livingstone. O Sapo, como ele era conhecido por causa da forma como ele pulava e defendia as bolas, esteve em 6 edições dessa competição e conquistou o 3º lugar com a seleção chilena por 2 vezes e foi inclusive eleito o melhor goleiro dessa competição em 1941. Ao todo ele disputou 34 partidas pela seleção chilena e é um ídolo, e depois que parou a carreira como jogador ainda foi comentarista de rádio, fez muito sucesso como comentarista de rádio e continua sendo um ídolo da seleção chilena até os dias de hoje. E olha só, na 6ª posição a gente vai lembrar de um fato muito triste pro Brasil, que foi a derrota na Copa do Mundo de 1950, emblemática, marcante, em casa no Maracanã, chamado de Maracanazo. Pois é, isso aconteceu. Porém, isso quase aconteceu um ano antes da competição. Ou seja, talvez isso já seria um aviso para aquela seleção que poderia estar esperando ela por aí. Olha só, com 6 vitórias e 6 jogos e só precisando de um empate para ficar com a taça em 1949, os brasileiros receberam o Paraguai no Rio, em São Januário. Na primeira partida, que eles só precisavam desse empate, eles acabaram levando uma virada no segundo tempo da seleção paraguaia, depois de sair na frente do placar no primeiro tempo, e acabando levando a competição ao empate dos times por pontos. O que aconteceu? Por conta disso, aconteceu uma nova partida 3 dias depois disso, e acabou tendo um baile da seleção brasileira, que venceu o Paraguai por 7-0 e levou o título da competição. Mas já teve lapsos e momentos ali do gostinho do que aconteceria no ano seguinte. Ó, pra você que já é do mundo da bola, pra você que é da resenha, que joga aquela pelada, já tá ligado como é que chama quando faz 3 gols. Que a gente chama que fez hat-trick, pede música no Fantástico e tudo mais. Isso aí você já tá acostumado. Também já deve estar acostumado que quando você faz gols, ou pra quem não sabe, eles chamam de poker, todos os termos vindo do inglês. E ainda tem um terceiro termo, que são para as pessoas que fazem 5 gols, que daí chama de glute. Depois dessa mini aulinha de termos e significados de quantias de gol, a gente tem uma história muito curiosa da Copa América, que apenas 4 pessoas em toda a história da Copa América conseguiram o feito de fazer 5 gols em uma mesma partida. Essas pessoas que fizeram esses 5 gols, esses grandes jogadores, um deles é o matador uruguaio chamado Héctor Scaroni, que fez isso em 1926, numa goleada sobre a Bolívia, os argentinos Juan Marvez em 1941 e o José Manuel Moreno em 1942. E acreditem, obviamente, não poderia faltar nessa lista um brasileiro que também conseguiu fazer essa proeza, essa coisa maravilhosa. Evaristo de Macedo, no massacre em cima da Colômbia por 9-0, conseguiu o feito de fazer 5 gols em uma única partida no ano de 1957 e deixar o nome dele na história, ali na prateleirinha de quem conseguiu um feito que até hoje não teve, desde aqueles tempos, uma nova pessoa que conseguiu fazer. Ó, desde 1993, a Copa América começou a ter e realizar convites para seleções de fora participarem do torneio, até para poder também ter um contato maior com as seleções europeias e poder ter um pouco mais de preparação além do futebol habitual que era jogado aqui no Campeonato Sul-Americano. Assim como a Austrália e o Catar, que iam participar dessa Copa América caso não estivessem em pandemia, inclusive eles não vieram justamente por isso, pandemia, que também está acontecendo no Brasil nesse momento em que acontece a competição, o Brasil não tem grandes lembranças no ano de 2001 e 2007 sobre essa competição. Para quem lembra muito bem, em 2001, um ano antes da conquista do Penta, o Brasil foi eliminado por Honduras nas quartas de final. Já em 2007, o Brasil acabou sendo eliminado pela seleção mexicana ainda na fase de grupo. Entre os participantes a gente já teve Estados Unidos, já tivemos Costa Rica, já tivemos
Honduras, tivemos diversos países que vieram fazer essas participações aqui, sempre foram muito interessantes e muito legais pra gente poder ter um pouquinho de mais acesso aos jogos. Claro que isso acontecia com mais frequência anteriormente, diferente do que aconteceu esse ano, que aconteceu a competição apenas com times sul-americanos. E na 10ª posição a gente tem uma coisa para fechar com chave de ouro extremamente absurda que ninguém nunca conseguiu fazer, que foi o feito que o Paraguai fez no ano de 2011, conseguindo chegar na final do torneio sul-americano sem nenhuma vitória, zero vitória, zero, nada, apenas empates e decisões de pênalti. Para você entender melhor, o Paraguai conseguiu passar dessa fase empatando 3 partidas ainda na fase de grupos da competição. Acabou eliminando o Brasil nas quartas de final, sendo que nessa disputa o Brasil não acertou nenhuma das cobranças, e a Venezuela na semifinal, e também foi nas penalidades. E, bem no fim, como nada poderia ser perfeito, ou como tudo caminhava para acontecer, acabou perdendo na final para o Uruguai por 3-0, encerrando uma sequência simplesmente surreal que aconteceu com o Paraguai, né? E pra você que chegou aqui até o final do vídeo, tem mais uma curiosidade bônus. Sim, tem mais uma e essa é muito maneira, eu tenho certeza que você vai gostar de saber porque é muito bizarra. O torneio que desde a primeira edição, o Campeonato Sul-Americano, desde a primeira edição ele tem a eleição de melhor jogador da competição. Só que tem uma única lacuna na história que tem um asteriscozinho lá, que é no ano de 2015. Nesse ano, o argentino Lionel Messi ganhou essa premiação, porém ele se recusou a receber o troféu. Exatamente, ele não quis receber o troféu. Para quem não lembra o que aconteceu, nesse ano a competição foi vencida pelo Chile nas penalidades máximas contra a Argentina por 4-1 depois do empate em 0-0. Nitidamente estressado, Messi estava puto com o resultado do jogo e obviamente ele não quis nem receber a premiação, muito menos medalha. Então, na história da Copa América existe apenas um ano que não teve eleição de melhor jogador da competição, que é o ano de 2015, porque o Lionel Messi não quis levar o prêmio que ele ganhou para casa. E se você gostou de todo esse conteúdo, quero te agradecer mais uma vez por ter chegado ao final do vídeo. Se você chegou até o final, ó, deixa aí o hashtag Copa América no PPG, para eu saber que você viu o vídeo e curtiu também. Já compartilha com a rapaziada, se você chegou até o final, considere se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, sugerir novos temas, comentar se você gostou da iluminação, da forma que eu deixei o vídeo pra vocês hoje, se vocês estão gostando, se tá tudo maneiro, pra eu continuar melhorando cada vez mais pra vocês. Tá certo? Sigam minhas redes sociais, sigam meu canal lá na Twitch também, estamos ao vivo toda segunda e quarta às 9 horas da noite em twitch.tv/jorgitotv e vai ser muito maneiro ter você lá comigo pra gente debater várias coisas juntos. Fechou? Então ó, semana que vem tem vídeo novo, muito obrigado mais uma vez pra você que chegou até o final, um grande beijo e até a próxima. Valeu! Tamo junto!